Olá pessoal, estamos aqui na terceira videoaula de CSS. As aulas estão sendo gravadas para o Fórum Invaders em participação do torneio Invaders. E nessa aula a gente vai estar aprendendo a trabalhar com a cor do background, ok? O background significa que em linguagem HTML, CSS, né, linguagem de web design, significa plano de fundo, né? Então você pode configurar o background, no caso a gente está falando para configurar o plano de fundo. Então aqui eu vou salvar esse arquivo aqui com o nome aula3.html para a gente estar podendo atualizar ele conforme a aula aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o body, ok? E aqui no body eu vou estar colocando background traço color, ok? Como a gente já fez até na primeira aula. Então aqui eu vou estar colocando um background preto, por exemplo. Vou colocar aqui um black. E aqui, estou terminando o código. Pronto. Aqui eu defini que a cor do plano de fundo da página vai ser preta, ok? E agora eu vou colocar aqui no H1 um background também, no H1. Então, eu vou colocar o mesmo background aqui no H1. Background cola. E aqui eu vou colocar um yellow, ok? Pronto. Aqui eu defini que o H1 ele vai ter um plano de fundo, ou seja, um preenchimento amarelo. Então vai aparecer uma listra amarela. Então para testar o que a gente vai fazer? Eu vou criar um H1 aqui embaixo e eu vou colocar aqui texto com fundo amarelo. Vamos salvar aqui. Eu vou estar abrindo aqui, ó, a aula 3. E aqui vocês estão vendo aqui ó, a opção que está com texto com fundo amarelo. Então é muito simples, né? A gente está trabalhando com esse tipo de CSS, que aí você vai definindo os valores, ok? Antes que você venha digitar. Então, por exemplo, no HTML a gente não é capaz de fazer isso, a não ser que você utilize, por exemplo, uma tabela. Então, no CSS ele fica bem mais fácil e você está trabalhando. Então, essa daqui foi a nossa terceira aula explicando como trabalhar com plano de fundo, ok? No CSS. Espero que vocês tenham entendido. Aqui foi a Arts, um abraço.